Interferência humana nos ecossistemas. Em qualquer ecossistema, todos os componentes, vivos e não vivos, tendem a manter um equilíbrio entre si. Isso é o que chamamos de sinergia ambiental. Nessa sinergia ambiental, pequenas alterações podem ocorrer e o ecossistema se adaptar e restabelecer novamente a sua condição inicial. Entretanto, quando modificações bruscas ocorrem nessa sinergia ambiental, não há tempo razoável para que ocorra a recuperação desse ecossistema. E isso promove o que conhecemos como desequilíbrios ambientais. E a atividade humana no meio ambiente, nos ecossistemas, provocam vários casos de desequilíbrios, como, por exemplo, a poluição por detritos orgânicos e inorgânicos, provocando grandes mudanças químicas, físicas e biológicas no ambiente. Um dos grandes motivos da população humana ser causadora de danos ambientais é a explosão populacional humana que ocorreu no último século. Esse crescimento populacional visto parece estar muito mais ligado a uma diminuição da taxa de mortalidade do que ao aumento da taxa de nascimentos, devido principalmente à aliança da tecnologia e da medicina no combate a taxas de mortalidade da população humana. Isso faz com que a resistência ambiental para a espécie humana hoje seja baixa. Em 2020, o planeta já alcançou mais de 7,8 bilhões de habitantes. E quais são as consequências desse crescimento populacional sem medidas? Primeiro, a maior demanda por alimentos. Há mais áreas dedicadas à agricultura, que leva então à destruição de floresta, ao desaparecimento de espécies, à degradação do solo. Maior demanda por produtos industrializados, levando maior consumo de energia, mais hidrelétricas são necessárias, mais combustível fóssil é queimado, aumentando a poluição do ar. Maior produção de resíduos, alta taxa de vazão de esgoto doméstico e industrial nos rios, comprometendo os solos, os mares. E esgotamento dos recursos naturais. Uma vez que temos mais queima de combustíveis fósseis, mais petróleo e minerais tendem a se esgotar, dificultando cada vez mais a sustentabilidade da água doce no nosso planeta. Um assustador desequilíbrio ambiental é a mudança climática. E dentro dessa mudança climática, nós precisamos entender o que é o efeito estufa, o aquecimento global e como as queimadas são responsáveis por esse efeito. Primeiro, o efeito estufa. Muitos falam nos noticiários sobre a questão desastrosa do efeito estufa. Entretanto, o efeito estufa é um fenômeno natural e ele deve acontecer. Ele acontece quando uma parte do calor que vem da radiação do Sol é absorvida pela Terra e não consegue se liberar para o espaço, devido à presença de gases de efeito estufa que ficam ao redor da Terra. E esses gases de efeito estufa precisam estar ao redor da Terra, pois é o que possibilita a vida na Terra. Sem esses gases, a temperatura média do planeta seria aproximadamente menos 15 graus Celsius. Então, o efeito estufa não é algo que prejudica o planeta. Ele deve existir para ter vida no planeta. O problema é quando o efeito estufa é intensificado e que se tornou grave a partir da Revolução Industrial. Pois atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, aumentam esses gases de efeito estufa. Quem são esses gases? O gás carbônico, como falamos muito nas nossas aulas, o metano e também o dióxido de nitrogênio. Indústrias e queimadas são os dois tipos de impactos ambientais que mais liberam gases de efeito estufa.
Vamos entender o efeito estufa. A radiação solar emite a radiação ultravermelha e a radiação infravermelha. A infravermelha é aquela que penetra na superfície do nosso planeta e é usada para aquecer o solo e a água. Mas boa parte dessa radiação infravermelha ela já é refletida de volta para o espaço. 30% dela já é refletida. Dos 70% que é usado para aquecer a superfície do planeta Terra, se transforma em energia na forma de calor. E esse calor também tende a voltar para o espaço. Mas o que mantém ele preso ao redor da nossa atmosfera é a presença dos gases de efeito estufa. E esses gases, então, impedem a passagem do calor, aquecendo e mantendo o nosso planeta em temperaturas ideais para a vida. Entretanto, com o aumento desses gases, o aquecimento se torna ainda maior. Comparando os gases de efeito estufa da era pré-industrial com a de hoje, nós tivemos um aumento de 40% de dióxido de carbono, um aumento de 259% de metano e um aumento de 120% de óxido de nitroso. O aumento ou decréscimo desses gases de efeito estufa vão provocar a elevação ou a redução da temperatura no planeta. Segundo o relatório, o Brasil é o quarto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, devido ao desmatamento. Cerca de 400 milhões de toneladas de CO2 é jogado na atmosfera só devido às ações que ocorrem no Brasil. E esse aumento da temperatura nós conhecemos como aquecimento global, um aumento significativo da temperatura. E que traz consequências catastróficas, como tempestades, enchentes, o clima fica mais quente e seco, falta de água. Nas regiões polares é notável o derretimento das geleiras e como consequência a elevação do nível dos mares. Outro fator que contribui para a grande quantidade de gás de efeito estufa liberado para a atmosfera e, consequentemente, com o aquecimento global, são as queimadas. As queimadas liberam CO2 para a atmosfera. As queimadas também provocam a destruição dos decompositores que fazem a reciclagem da matéria. Queima aqueles nutrientes como o nitrogênio, o fósforo, resseca o solo, pode provocar a desertificação e causa a erosão do solo. Um outro problema ambiental devido à ação humana é a eutrofização. A eutrofização é um fenômeno no qual ocorre a rápida reprodução e proliferação de algas unicelulares e bactérias. Bactérias que usam o oxigênio, chamadas de bactérias aeróbicas. E essa eutrofização ocorre devido ao excesso de nutrientes na água. E de onde vêm esses nutrientes? O que o ser humano tem a ver com isso? Esses nutrientes vêm devido à quantidade de matéria orgânica lançada através do esgoto, através de compostos nitrogenados, que são utilizados na agricultura, restos de usina de açúcar, usina de papel, dejetos agrícolas, a alimentação excessiva de peixes e aves, lança uma grande quantidade de matéria orgânica, que são os nutrientes. Esses nutrientes são facilmente utilizados por esses seres simples, como as algas e as bactérias, provocando a rápida proliferação. Como são seres que usam oxigênio, com o tempo há um consumo excessivo e falta oxigênio nas águas, deixando algumas espécies aquáticas morrerem. Essas espécies aquáticas morrendo tornam as águas turvas. O que é água turva? A água que não deixa passar radiação do Sol. Sem radiação do Sol, os seres fotossintetizantes são prejudicados.
Com o passar do tempo, esse processo se intensifica e só vai restar aquelas bactérias anaeróbicas, que não precisam do oxigênio. E são exatamente essas bactérias que produzem odor, produzem mau cheiro. Por isso, lagos que são contaminados têm cheiro ruim, porque há grande excesso de bactérias anaeróbias. A maré vermelha também é um exemplo de eutrofização. Ocorre nos mares e ela ocorre devido à rápida proliferação de algas marinhas, dinoflageladas, e elas têm uma coloração avermelhada, por isso que é chamado maré vermelha. Elas se proliferam rapidamente, só que essas algas produzem também uma toxina que causa envenenamento dos mares. Mata as espécies aquáticas e pode também envenenar o homem. A chuva ácida é um outro desastre ambiental devido a atividades humanas, pois algumas substâncias, como óxido de nitrogênio e de enxofre, são liberados nas fábricas, pelas chaminés. E são gases que são eliminados, que quando em contato com a água da chuva, forma ácido, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que são super tóxicos, formando a chuva ácida. Quais são as consequências dessa chuva ácida? Contaminação das águas, As águas ficam ácidas e isso os peixes morrem, e não só os peixes, qualquer vida aquática pode ser prejudicada devido à acidez da água. A destruição de folhas e galhos da vegetação. Essa acidez altera o solo. Contaminação de águas subterrâneas. A degradação de prédios, degradação de carros, estruturas metálicas e também o surgimento de doenças devido à acidez que é depositada sobre a pele.